Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus ameaçou o demônio e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, 18ª semana do tempo comum, e novamente, como ontem eu falava, a igreja, na sua sequência litúrgica, hoje coloca Santa Clara. Ontem tivemos a festa, do diácono São Lourenço. Hoje nós temos a memória de Santa Clara. A vida dos santos é sempre para nós um modelo. A vida de um santo não é para que nós os admiremos, talvez como se admira um herói de um filme, alguém que é um protagonista de TV e que eu vejo de longe e admiro alguma coisa nele. Não. A história de um santo é para que eu reconheça naquela história o passo, o caminho que aquele santo fez em direção à vontade de Deus. E olhando os passos, o caminho que aquele santo trilhou, eu também olho para a minha vida e busco dar os meus passos. Claro, também rogando a esse santo que já está na igreja, triunfante, que ele interceda por nós junto a Jesus, a fim de que nós possamos também trilhar os passos que eles trilharam nesse caminho, rumo à vontade de Deus. Santa Clara nós conhecemos bem da realidade franciscana, da amizade com Francisco, da unidade de coração que eles tinham, do amor a Deus, que superou tudo em suas vidas, a fim de que eles dessem toda a vida ao Senhor. São Francisco tem o trabalho com os irmãos mendicantes que vivem cuidando dos mais necessitados, pedindo para esses mais necessitados, e Clara se torna aquela irmã que vai ficar enclausulada no mosteiro, ali reclusa, para rezar. E é um testemunho muito bonito, Em 1958, Santa Clara foi declarada patrona da televisão por Pio XII. Esse fato se deu porque aconteceu numa missa de Natal, no seu
último ano, né? Um ano antes dela morrer, então ela já enferma, era a missa de Natal, ela queria muito ir a essa missa e não pôde. E de uma maneira miraculosa, ela acompanhou a missa toda, né? Como se fosse uma transmissão ali na parede do seu quarto, né? Da sua cela, no lugar onde ela estava. E desse fato, também o Papa usou para torná-la patrona da TV. Então, Santa Clara também intercede por nós, né? TV Canção Nova, uma TV católica. Também, um fato é que Santa Clara, mesmo ali dentro do claustro, né? Dentro daquele mosteiro, ela, com a sua oração, com a sua enfermidade, como nós ouvimos na oração inicial da missa, né? Naquilo que o missal traz de um resuminho ali da história da santa. Ela, na sua enfermidade, no seu claustro, ela se ofereceu pelas missões de Francisco, pelas missões da igreja. E daquele mosteiro irradiava, né, as orações, os sacrifícios que Santa Clara oferecia. Também essa capacidade que a TV tem, né, de irradiar, de levar a sua transmissão a muitos lugares que nós não chegaríamos sem ela. Então também Santa Clara, patrona da TV, por esse motivo. E aqui nós podemos tirar um ensinamento bonito para a nossa vida de fé. Quando chega o final da nossa vida, aqueles que caminham, né, na sua vida e chegam à idade idosa, que ficam doentes, que ficam em casa, que não têm mais aquele vigor que tinham na juventude ou num tempo de outrora, às vezes a tentação é de se sentir um inválido, alguém que não tem utilidade para a sua família nem para a igreja. E ali passa aquela dificuldade de se sentir um peso para quem cuida, de não ter mais condições de fazer o que fazia. Mas a exemplo de Santa Clara, nós podemos, nesse momento da vida, ofertar o nosso não poder fazer mais, o nosso não poder ir à igreja, as dores que sentimos, as dificuldades pelas quais passamos, unidas à cruz de Cristo e ofertar pela igreja. Tem o ensinamento do Papa Bento XVI aos enfermos, que uma vez conversando com uma irmã lá da nossa missão de Cuiabá, eu enviei esse texto para ela. Nesse texto o Papa Bento XVI fala que nesse momento da enfermidade, no qual corremos a tentação de nos achar um peso ou sem ação, sem atividade na igreja, é o momento que mais nós podemos ajudar a igreja, porque é o momento da dor e do sofrimento. Se nós pararmos para pensar, qual foi o momento em que Cristo nos salvou? No seu maior momento de dor e sofrimento, na cruz. Não é verdade? Então nós podemos, dentro da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa impotência e incapacidade, muitas vezes, estou citando aqui a realidade dos idosos, porque é uma coisa bem próxima de nós, e tenho certeza que muito nos acompanha, porque aí, na cama que você se encontra, na sua realidade de casa, no sofrimento em que você está, você deve, como cristão, como católico, não desperdiçar, não deixar passar esse sofrimento, essa dificuldade, essa limitação e ofertá-la junto à cruz de Cristo pela conversão da igreja. Posso te dar uma intenção hoje, né? Interceda pela TV Canção Nova. Você que nos acompanha, que recebe essa graça pela TV Canção Nova, interceda pela TV nesse dia de Santa Clara, por nós, a fim de que o nosso serviço ao povo de Deus na TV Canção Nova seja cada vez mais eficaz. E assim, o exemplo de Santa Clara nos conduzirá à vontade de Deus. A primeira leitura de hoje, do profeta Abacuque, nos traz uma questão que muitas vezes vem ao nosso coração. A existência de Deus, e se Deus existe, por que o mal acontece, né? Se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele é onipotente, se Ele pode tudo, por que o mal acontece? E ele coloca, né? Teus olhos são puros,
Não podes aceitar a visão da iniquidade, olhando para os malvados e vendo-os devorar os justos, ficas calado? E ele questiona Deus. E aí ele diz, no final, no versículo 2: vou ocupar meu posto de guarda e estarei de atalaia, atento ao que me será dito e ao que será respondido à minha denúncia. Responde-me, ó Senhor. Um desfecho não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Então o Senhor responde. Essa é a resposta. Um desfecho acontecerá, não vai falhar. Espera, tem paciência. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Então, meus irmãos, nós acompanhamos o mundo e vemos as realidades nas quais as pessoas escolhem pelo mal. E como nós ouvimos há uns dias atrás na liturgia, crescem juntos nesse mundo o joio e o trigo. E nosso impulso inicial seria qual? Arranca o joio, corta o joio, joga fora, agora. Uma situação bem clara, a política do nosso país. Nós olhamos a política, a corrupção, o que a gente quer? Que arranque aquele joio. Me desculpa a palavra, mas muitas vezes a gente deseja até a morte daqueles homens, não é verdade? Daqueles que estão envolvidos ali. Mas não cabe a nós, meus irmãos, não cabe a nós. Deus quer a conversão do pecador e que ele viva e não a sua morte. Enquanto há vida, há tempo. Nós precisamos compreender que Deus não quer o mal, não pode nem suportar o mal, porque Ele é a bondade, mas Ele respeita a liberdade do coração humano. Ele respeita. Se nós voltarmos lá no Gênesis, quando Eva tinha a maçã diante de si, o diálogo com a serpente, ela tomou a maçã na mão, a qualquer momento Deus podia intervir, fulminar a serpente com um raio, destruir a maçã da mão de Eva, mas Deus deixou-a livre para tomar suas decisões. E muitas das vezes eu e você queremos agir diferente, queremos ser até mais que Deus, queremos fulminar o mal. Mas Deus não quer isso, Ele quer a conversão do mal em bem. E Ele sabe, como ensina Agostinho, se Ele permite o mal, é porque desse mal Ele pode tirar um bem maior. E nós muitas vezes, queremos a justiça para o outro que vemos errando, mas para nós não. Misericórdia, Senhor. Nós precisamos mudar o coração e entender que se o mal estar no mundo, nós, com a nossa bondade, podemos contrapor esse mal já agora, mas desejar acima de tudo a conversão do mal em bem, e não que ele seja destruído e aniquilado. Porque quantos e quantos testemunhos nós temos de pessoas que viviam no mal e convertidas ao bem, se tornaram manifestas ações do bem no mundo. Tantos e tantos santos, E talvez um pouco da nossa história também se encaixe nisso. Então sim, meus amados, cresce o bem e o mal junto. Mas haverá o dia em que isso terminará. É o final dos nossos dias, é o fim da nossa vida. Aí vamos estar diante de Deus no julgamento particular. E lá receberemos de Deus a paga do bem que fizemos ou do mal que fizemos. E não há outra saída, meus irmãos. Existe sim o inferno, a condenação. E infelizmente, só existe uma pessoa que pode me levar para lá. Eu mesmo. Cada um de nós, somente nós podemos nos levar para o inferno.
Porque para o céu, para a vontade de Deus, está Jesus crucificado, os santos, a igreja, os sacramentos e a oração para nos levar. Mas para o inferno está somente a minha escolha. Existem duas fontes que eu preciso buscar todos os dias para alcançar o céu, como Santa Clara alcançou. As fontes dos sacramentos, que no comum da nossa vida é a missa e a confissão e a missa, e a vida de oração. É aí que eu vou colher de Deus a fé, a força para ser santo nesse mundo. E no final da minha vida, alcançar o céu e não a condenação eterna. Que Santa Clara, que já está no céu, interceda de lá por nós, para que nós trilhemos esse caminho de santidade e não de perdição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.